Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Esse foi o versículo 19 do capítulo 16 do Evangelho de São Marcos, que está narrando a ascensão do Senhor. No último domingo nós celebramos este momento lindo na igreja, que é uma solenidade, a solenidade da ascensão do Senhor. Mas, com certeza, como ainda não tocamos neste assunto aqui no nosso podcast, acredito que cabe a gente falar um pouquinho sobre esse tema, que é importante e que nem sempre eu escuto as pessoas falando muito sobre isso nas comunidades, a ascensão do Senhor. Então, que tal a gente dar alguns passos aqui, caminhando juntos, para entender melhor sobre esse momento tão importante da nossa fé, da história da nossa igreja, que é a ascensão do Senhor. Vamos saber um pouco mais sobre ela? Então, o convite já está feito. Vamos juntos? Você está no podcast Vamos Juntos. O podcast da Juventude Salesiana. Olá, minha gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto, salesiano de Dom Bosco, e com muito carinho te acolho aqui nesse espaço de crescimento, de conhecimento e fortalecimento da nossa fé. Te convido a dar passos e a gente caminhar juntos sobre essa vivência bonita que é o nosso tempo da Páscoa que estamos vivendo e ainda mais nessa solenidade tão linda da Ascensão do Senhor. É uma solenidade importantíssima, logicamente, em nossa história de fé, mas que, como eu disse na introdução, nem sempre eu vejo o pessoal comentando por aí sobre ela, né? Então, esse episódio vai ser todo dedicado a isso. Bom, para que não somente eu e você demos esses passos, eu quero te pedir para que você compartilhe este episódio, o tema deste episódio, com o máximo de pessoas que você puder. Conhece aí um monte de gente, tem o contato delas pelo WhatsApp, tem algum amigo que faz tempo que você não fala com ele, então manda mensagem, compartilha sobre o nosso podcast Vamos Juntos. Vocês têm diversas formas de escutá-lo. A gente está nos streamings, nas rádios, estamos também no YouTube, então, minha gente, estamos em vários lugares. Basta procurar. Se você está aqui pela rádio, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Se você está escutando a gente pelos streamings na internet, sejam também bem-vindos e bem-vindas. E se está aqui nos assistindo pelo YouTube, é com muito carinho que a gente te acolhe. Então compartilha com todo mundo que puder esse nosso episódio. Vai ser muito legal, tem muito conhecimento, tem muita coisa boa. E acredito que é um presente assim, para que todo mundo consiga saber mais sobre essa solenidade, que é muito importante, sim, para nossa vivência de fé. Nós encontramos o relato sobre a ascensão do Senhor em vários lugares na Bíblia. O Novo Testamento tem ele, tanto no Evangelho de Marcos, como no de Mateus, no de Lucas. A gente vê Jesus Cristo se despedindo de seus discípulos e enviando eles à missão, agora então como apóstolos enviadas do Senhor. Vocês ouviram o relato, na introdução do Evangelho de Marcos, pois também nos Atos dos Apóstolos, que vocês já sabem, foi escrito por São Lucas, tem também um relato. O texto vai dizer assim: depois de dizer isso, Jesus foi elevado aos céus à vista deles. Uma nuvem os encobriu de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuaram olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Isso está em Atos 1, versículos 9 e 10. Esse texto dos Atos dos Apóstolos, ele descreve exatamente o mistério que a gente celebra nesta solenidade da Ascensão do Senhor. Você sabe o que é solenidade? Olha, se não sabe, tem um episódio do nosso podcast que explica o que é solenidade, o que é festa, o que é dia comum. Vão lá pesquisar, tá bom? Tá lá na nossa lista, na nossa playlist. Se você ainda não sabe, nossa playlist no Spotify está lá, repleta com todos os nossos episódios, tá? Vale a pena dar uma olhadinha. Bom, mas voltando ao nosso assunto, nós temos então esse relato dos Atos dos Apóstolos mostrando aí o centro do que a gente celebra. Jesus sobe aos céus e a partir daquele momento a presença dele se manifesta a nós de outros modos. Minha gente,
O Senhor sobe aos céus. E agora? E agora que nós vamos tê-lo também ainda conosco, de diversas formas. Hoje em dia nós o temos na palavra, nos sacramentos, na pessoa do outro e pela vida de união íntima com o próprio Jesus, como um ramo de videira que está lá unido ao tronco. Lembra que algumas semanas atrás o Senhor se apresentou como a videira e nós os ramos? Pois é. Uma presença que se caracteriza pela atividade da igreja através daqueles que fazem parte dela, os discípulos e discípulas do Senhor. É nesse sentido, então, que a ascensão do Senhor conclui de modo assim glorioso, muito bonito, a vida pública de Jesus e vai trazer para nós agora alguns compromissos missionários de organização da comunidade para que a gente possa viver bem a nossa fé e a missão ao qual Jesus Cristo nos confiou. A origem, então, da solenidade da ascensão do Senhor tem um ponto aí, vamos conhecer, né? Um pouquinho de história. Você sabe que eu sou doido por essa matéria, por essa parte aí, então vamos conhecer um pouquinho de história, né? A origem, como eu estava dizendo a vocês, da solenidade da ascensão do Senhor vai se inspirar em alguns textos bíblicos que relatam essa subida do Senhor aos céus, mais ou menos 40 dias aí após a sua ressurreição. O que a gente lê lá na Bíblia, né, o que os textos sagrados nos mostram, é uma relação da ascensão do Senhor com a vinda do Espírito Santo. Jesus, então, sobe ao céu prometendo que vai enviar o Espírito Santo para sustentar aquela turma de discípulos na tarefa de evangelizar. Esse foi um dos motivos que levou, há muitos anos atrás, algumas igrejas celebrarem a ascensão do Senhor e o Pentecostes numa única liturgia. A separação entre essas duas festas, né, entre essas duas solenidades, vai acontecer então a partir do século IV, como vai constar lá no lecionário armênio em 2 dos sermões feitos pelo Papa Leão Magno. Os textos das missas, que vão descrever a teologia das antigas celebrações, exaltam a ascensão do Senhor Jesus como glorificação dele, objetivando em vista de confirmar a fé dos discípulos, enviando todos eles para a evangelização do mundo. Outro texto vai dizer que a encarnação de Jesus não tirou dele a glória divina. A prova disso é que Jesus subiu ao céu, levando consigo a natureza humana. Nesse mesmo tom, nessa mesma pegada, uma oração depois da comunhão, no século VIII, proclama a ascensão do Senhor como uma promessa que os discípulos de Cristo viverão com ele na pátria eterna, porque a partir da ascensão o Senhor nos abriu as portas para que a gente possa entrar na casa do Pai. Um rito que era realizado nessa solenidade era o apagamento do Círio Pascal, depois da proclamação do Evangelho. Com a reforma da liturgia no Vaticano II, em 1963, esse rito passou a ser realizado na solenidade de Pentecostes. O círio então só vai ser apagado na semana que vem, no domingo de Pentecostes, durante a liturgia das horas, na oração da tarde, após o cântico evangélico. E assim então a gente tem um resuminho aí do que foi um pouquinho a organização, a história, como é que a igreja interagiu aí com a solenidade da ascensão do Senhor. No entanto, como foram autores diferentes, cada evangelho, cada relato sobre a ascensão do Senhor mostra, então, uma diferençazinha aí entre cada texto. A partir do evangelho de Mateus, a gente vê que os 11 discípulos estavam na Galileia, lá no Monte das Oliveiras, quando viram, então, Jesus, né, gloriosamente, e o próprio Cristo se aproxima, fala que venceu, né? Toda a autoridade me foi dada, e ele envia então os discípulos à missão, tornando eles então apóstolos, né? Mandando eles batizar todo mundo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando e mandando todo mundo aprender, né? Os próprios discípulos ensinarem a todo mundo observar o que Jesus Cristo prescreveu, dizendo então que ia estar com os discípulos até o fim do mundo, os discípulos agora apóstolos, né? Esse foi o relato, resumidamente assim, de Mateus.
A partir do relato de Marcos, no capítulo 16, o que é que a gente vai encontrar, né? Já perto do fim do capítulo 16. Jesus aparece então aos 11. Depois, resumidamente, Marcos diz que depois de uma conversa, de um diálogo de Jesus com os seus discípulos, ele foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Ele coloca esse termo aí importante. Depois diz que os discípulos partiram e pregaram por toda a parte. E o Senhor agia com eles e confirmava então sua palavra com alguns sinais que acompanhavam esses 12, né, e a sua comunidade. Lucas já vai dizer de um jeito mais detalhado. Lucas diz então que o próprio Jesus vai dizer, né? O Cristo padecerá e ressurgirá dos mortos no terceiro dia. E ele começa a dizer que vai vencer a morte. Então vai dizendo que o povo que o acompanha, né, os seus discípulos, serão suas testemunhas. E aí ele então promete a vinda do Espírito Santo sobre eles, dizendo que eles fiquem então antes naquela cidade até receberem o poder do alto, até receberem então a força do Espírito Santo. Então o próprio Jesus conduz aquela turma toda a Betânia e, levantando as mãos, abençoa o povo, e enquanto ele abençoava aquele grupo, ele então se separa deles e é arrebatado para o céu. Eles ficaram então de joelhos adorando o Senhor. Depois eles voltaram com grande júbilo e permaneceram no templo louvando e bendizendo a Deus. Essas são algumas diferenças aí que a gente vai enxergando entre esses relatos, né? Além do relato bíblico, também no terço a gente celebra a ascensão do Senhor, né? Nos mistérios gloriosos, o segundo mistério é esse da ascensão do Senhor. Ascender quer dizer subir de um lugar para um lugar mais alto ainda. O que a gente poderia também dizer que é como se a pessoa tivesse sido promovido, né, a algum lugar melhor. Existem algumas frases que a gente poderia exemplificar o que é a ascensão, né? Fui promovido, estou trabalhando muito para ser promovido, né, para ascender. Então quer dizer que essa expressão está ligada à honra, ao poder, ao comando, né, e ao dinheiro. Na liturgia já nós não temos esse mesmo significado, mas de jeito nenhum. Antes a gente fala do cumprimento em Jesus de um plano que o próprio Deus tinha proposto a ele, o próprio Pai tinha proposto a Jesus. Jesus então regressa ao lugar de onde desceu, ou de onde saiu, carregando agora a sua realidade ressuscitada, como uma pessoa humana unida à divindade. É por isso que na Ascensão do Senhor nós celebramos essa subida de Jesus, não somente a sua subida, mas principalmente a tarefa que Jesus deixa para a gente. E também uma promessa. Ele manda a gente evangelizar e dizendo que vai estar com a gente, dizendo que a palavra dele vai confirmar as nossas ações se estamos junto dele. Para a vida junto de Cristo, um mistério que nos faz ser realistas é esse. A terra onde a gente pisa, onde a gente vive, a nossa vida, não é um destino definitivo, mas vai influenciar o que é que a gente faz olhando para o céu. O cristão pisa no chão sem parar de olhar para o céu, onde está o seu Senhor. Desse jeito, a gente torna o Senhor presente na terra com a nossa vida cristã e com o nosso anúncio do seu Evangelho. Mas, como é a proposta do nosso podcast, nós vamos comunicar esperança. A ascensão do Senhor deve nos inspirar a isso. Celebrando então a festa da ascensão do Senhor, que, como a gente já sabe, antecede o Pentecostes, que a gente vai vivenciar no próximo domingo, esse evento que representa um marco na comunidade cristã do primeiro século, tem uma narração em Lucas também e nos Atos dos Apóstolos, mas com muita diferença. Sem a gente entrar nesses detalhes, porque a gente já falou um pouquinho deles, a gente vai perceber que a intenção de Lucas não é nos dar uma descrição assim como se fosse gráfica, né, desenhada desse evento. Para ter um pouco mais de acesso a esse conteúdo, a gente tem que ter em mente a cultura daquele tempo, a cultura greco-romana, onde a gente encontra alguns relatos de pessoas importantes que foram levadas ao céu. Por exemplo, o próprio Hércules, Augusto, Alexandre o Grande, Cláudio, todos eles foram glorificados após a sua morte, ascendendo ao céu.
Nesse domingo que a gente celebrou a Ascensão do Senhor, a liturgia nos ofereceu um texto do Evangelho de Marcos, com a descrição de que Jesus, estando com seus discípulos, os envia ao mundo inteiro para proclamar a Boa Nova, o Evangelho. No final do texto, que é a frase do fim do Evangelho, é dito que depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e se sentou à direita de Deus. Jesus não está mais no meio da comunidade de forma visível, como se estava antes, com os sentidos que a gente tem do nosso corpo. O Jesus ressuscitado come com a comunidade, dialoga com ela, vai ensinar a comunidade a viver e a proclamar o reino, até o momento em que ele apareceu e depois desapareceu. E assim ele semeou naquele grupo uma alegria indescritível. A gente pode lembrar que os discípulos de Emaús falaram que seus corações estavam ardendo, não foi? Em outras ocasiões, se diz que eles tinham uma alegria e um júbilo que não podiam acreditar. E assim, a presença de Jesus ressuscitado vai irradiando essa alegria que transborda, que supera o medo, que enche de uma paz nova e profunda aqueles que se sentem tocados por ela. O próprio Jesus vai dizendo: vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia a toda a humanidade. Antes de subir ao céu, Jesus deixa claro qual que é a missão da comunidade, qual é a nossa missão. Anunciar a boa nova para toda a comunidade humana. Ao longo desse evangelho, Marcos anuncia e conta de forma bem simples o que é a boa nova e quem é Jesus, o Filho de Deus. Já no primeiro versículo ele vai dizer: o princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. No início do livro ele fala isso. E nesse evangelho que relata a ascensão do Senhor, nesse trechinho, ele estende toda essa realidade à comunidade que estava começando. São eles que vão então comunicar essa boa notícia, o evangelho. São eles que têm a missão de levar a vida de Jesus, o seu mistério, a sua presença ressuscitada em nosso meio a toda a humanidade, a todas as pessoas do mundo inteiro, sem discriminação, sem exceções, mas o evangelho é estendido então a todos. Na última Jornada Mundial da Juventude, lá em Lisboa, o Papa Francisco deixou uma mensagem bem clara da necessidade não só de comunicar a boa nova em nosso mundo e em nossa sociedade, mas ele fez isso de uma forma muito forte quando ele disse: na igreja cabem todos, 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 porque não pode haver igreja sem inclusão. A igreja de Jesus é, por sua própria natureza, uma igreja mãe, ou como se costuma dizer pelo próprio Papa Francisco, em outras de suas inesquecíveis explicações e seus termos que ele coloca, é um hospital de campanha, para recolher todos os feridos da vida. Porque a igreja de Jesus não é e nem pode ser uma alfândega. Na igreja de Jesus não existem sócios. E, é claro, não há parceiros preferenciais. Ninguém pode, então, passar pela vida de fé dentro da igreja distribuindo cartões de mais ou menos crentes, de melhores ou de piores católicos. Isso não existe. Dentro da triste tragédia que nós vimos ocorrida no Rio Grande do Sul, nós perguntamos o que significa anunciar essa boa nova. Como é possível ser uma mão estendida para milhares de pessoas que perderam tudo por causa das enchentes que destruíram cidades inteiras, gerando consequências que ainda são difíceis da gente mensurar, da gente entender? Bom, Jesus vai convidar a gente para que nós sejamos mensageiros de uma vida que nasce mesmo onde parece que nada pode ser feito, onde a dor e a tristeza estão pairando no ar. Não somos chamados a ser profetas da calamidade ou a dar respostas inoperantes, mas nós somos convidados a reunir a vida e sustentá-la para que não se deteriore, a ser semeadores então de esperança para apoiar e confortar quando a dor parece ser a única coisa que existe. Lemos que em mais de 400 municípios afetados, incluindo Porto Alegre, mais de 160 mil pessoas foram retiradas de suas casas. Quase 100 mil casas foram danificadas ou destruídas. O número de mortos no Rio Grande do Sul já ultrapassa 100 pessoas. Diante dessa dura realidade,
Jesus nos convida mais uma vez a proclamar a boa nova a partir da pobreza que em cada grupo se encontra. E é isso que nós somos chamados a viver. Esse momento bonito da nossa vida, a ascensão do Senhor, que nós já lemos, já falamos bastante sobre ele aqui nesse nosso episódio, já explicamos muita coisa sobre ele aqui. É um momento importante para a gente nos lembrarmos de que levar o Evangelho de Jesus Cristo é levar a possibilidade de vida para todo mundo. Dentro da igreja cabem todos, como disse o Papa Francisco, não é mesmo? Então, essa mensagem deve chegar a todas as pessoas. E de que jeito, então, a gente leva a mensagem de que a vida de Cristo vence a morte? Diante de um cenário de tanta morte que nós estamos vendo, de tanta destruição, de tanto descaso das autoridades que não precaveram aquele estado, que não organizaram bem as leis, e aí, quando vem uma chuva dessa, destruiu tudo. Como nós podemos fazer? Bom, primeiro nos encher do amor de Cristo. Ter consciência de que verdadeiramente a gente precisa acreditar nessa Páscoa que Jesus Cristo nos oferece. Depois é pensarmos na realidade, na prática de nossa vida. O que é levar o Evangelho naquela situação? Nós já vimos aqui, por esse texto que a gente trouxe a vocês, inclusive alguns trechos dele, né? Que foram escritos por Ana Maria Cassarotti, que é missionária do Cristo Ressuscitado. Além dessas palavras que nós lemos aqui nos últimos minutinhos aqui desse nosso podcast, a gente também pode contribuir de maneira financeira com isso. Também a gente pode se conscientizar de que o problema ambiental é muito sério no nosso mundo e que a gente precisa fazer alguma coisa urgentemente. E a melhor forma que a gente tem de fazer alguma coisa é pensar direitinho em quem a gente vai votar nas próximas eleições, se tem realmente propostas que vão contribuir para que a gente não seja vítima de nenhuma chuva a mais, nem do calor, enfim. Ou seja, que as nossas leis se organizem mesmo e sejam efetivadas para que no mundo inteiro e também na nossa cidade, já que nós vamos ter eleições municipais, que em nossas cidades a gente tenha esse respeito, esse cuidado com o meio ambiente. E também, como eu já falei para vocês, a questão da ajuda financeira. Com certeza na programação aqui desta rádio que você está escutando, ou também aqui na internet como um todo, você já viu muitas possibilidades de como ajudar, né? Mas eu vou deixar aqui para vocês, ainda assim, um Pix, onde a gente pode fazer doação, né, financeira para poder ajudar aquela realidade ali. A igreja, bem como vários órgãos, tem também feito o seu serviço de ajudar, né, de fazer uma contribuição forte na acolhida das pessoas que estão lá, mas está todo mundo precisando de ajuda. E a ajuda financeira nesse momento, então, é importantíssima. Então, também na sua cidade, verifique se os Correios, se a agência da sua cidade de Correios, ela está levando também material lá para o Rio Grande do Sul. Se não, a gente, então, vai fazer essa ajuda aqui pelo Pix, tá bom? E aí, eu vou dizer aqui a vocês agora qual que é o CNPJ que a gente pode doar para ajudar as situações lá no Rio Grande do Sul. Para ajudar lá, nós vamos enviar então nosso Pix ao Secretariado de Ação Social da Arquidiocese de Porto Alegre, certo? A conta lá do Pix deles é um CNPJ. Anote aí, 92 679 935 1000 ao contrário 64. Repetindo, 92 679 935 1000 ao contrário 64. Dessa forma, você pode ajudar nessa campanha de solidariedade que a Arquidiocese de Porto Alegre tem feito. Nós, aqui da Inspetoria Salesiana do Nordeste, bem como todos os salesianos no Brasil inteiro, estamos enviando nossas doações para esse Pix, certo? Se você quiser fazer também sua transferência, né, é o Banco Barinsul, a agência 0834 e a conta corrente 06 102 966 06, ok? Então procurem essas formas aí de a gente poder contribuir, ajudando então assim ao Secretariado de Ação Social da Arquidiocese de Porto Alegre a fazer uma ação ainda mais efetiva, apoiando e ajudando essas pessoas. Cristo em sua ascensão nos envia a anunciar a boa notícia. E aí,
Vamos anunciar essa boa notícia àquele povo. Eles estão precisando muito de nós. Chegou a hora da gente agir na prática, meus irmãos. Contamos então com sua doação, que você viva então essa semana de ascensão pensando nisso. Cristo veio se misturar com nossa humanidade para fazer a nossa humanidade se misturar com sua divindade. E um jeito que Deus age conosco é cuidando de nós. Então vamos cuidar dos nossos irmãos, munidos da força da ressurreição de Jesus, toda a esperança que Ele gera em nosso coração. Vamos fazer o que a gente pode para ajudar os nossos irmãos que tanto precisam, tá bom? Gente, é isso, foi essa mensagem que a gente quis trazer para vocês nesse podcast de hoje. Nós olhamos para o céu, esperando o Senhor voltar, mas também não esquecemos de fazer a nossa missão aqui na terra, cuidando dos nossos irmãos e irmãs. E é por isso que, depois de compartilhar muito esse episódio, eu peço que você também faça a sua doação, anime outras pessoas a fazer isso e convide todo mundo para estar aqui com a gente na próxima semana em mais uma edição do nosso podcast. Vamos juntos! Até a próxima, Deus abençoe vocês, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Essa é uma iniciativa da JS Nordeste e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.